Amigos do programa Conexão Esportes, estamos aqui nesse domingo de carnaval. Sim, um programa especial para você. Você que foi para a folia ou você que ficou em casa mesmo descansando, merece um programa especial falando muito de futebol e de outros esportes também. Vamos falar um pouquinho do Campeonato Mineiro, que está de recesso nesse fim de semana, mas temos informações para você. Além disso, algumas matérias muito especiais gravadas por nossa equipe e, além disso, uma entrevista especial com o Fabrício, ex-jogador do América, do Atlético Paranaense, de vários outros clubes. Ele veio aqui no estúdio conversar um pouquinho comigo. Vamos para o intervalo comercial rapidamente e já voltamos com muitas atrações para você. Até já! O encontro com os amigos tem lugar certo. Mega Arena Lila. Por aqui você pratica futebol, futevôlei, tênis, peteca e outras modalidades. Tudo com horários agendados. Mega Arena Lila, Rua Goiás 2850, Ipiranga. Telefone 99992-3843. Mica Churros, o churros mais famoso da cidade, agora com loja física. Além do trailer na Praça do Santuário, todos os dias. São mais de 10 opções de churros, tradicionais e gourmet. Chame os amigos e visite a nossa loja, com espaço amplo para melhor atendê-lo. Experimente também o nosso sorvete, na Rua Pernambuco 973, no centro. Faça sua encomenda pelo número 9874-5995. Mica Churros. Estamos de volta com o nosso Conexão Esportes especial de carnaval. Por enquanto eu estou sozinho aqui no estúdio, mas daqui a pouco eu vou receber um convidado muito especial para conversar um pouquinho comigo. Aproveitando que você está de folga aí no carnaval, ou se já voltou da folia, você pode entrar nas redes sociais do nosso programa. Acesse lá no Facebook ou no Instagram, sempre com muitas novidades, você é só acessar lá, programa Conexão Esportes, que você vai ver um conteúdo muito legal também. Aproveitando essa folga de carnaval, os times de Belo Horizonte estão se preparando para outras competições. E o nosso companheiro da Rede Minas, o Pedro Rocha, mandou um material muito legal falando a respeito do Cruzeiro, do Atlético e do América. Vamos lá conferir. Olá Alexandre, tudo bom? Como está o carnaval na nossa Divinópolis? Com certeza deve estar muito bom, não é verdade? Bom, vamos começar o balanço dos times da capital falando do Atlético. O Galo, no Campeonato Mineiro, poupou os jogadores e mesmo assim está na liderança. O Atlético conseguiu bons resultados, empatou o clássico usando titular, mas os jovens estão dando conta do recado, principalmente o Alejandro, viu? Agora falando da Libertadores, o Atlético conseguiu chegar à fase de grupos com Cerro Porteño, Nacional do Uruguai e o Zamora, mas eu acho que ficou devendo principalmente no jogo contra o Danúbio. Contra o Defensor conseguiu uma ótima vitória lá no Uruguai, mas ficou devendo no Independência no empate de 0-0. Agora é aguardar a estreia alvinegra na Libertadores. Agora falando do América, o Coelho, que está num processo de reconstrução depois da queda para a segunda divisão, está indo muito bem. O América está invicto no Campeonato Mineiro, conseguiu bons resultados, fez um jogo muito bom contra o Cruzeiro Independência, mesmo tendo sido 0-0, e tem conseguido bons resultados, principalmente no que diz respeito ao ataque. O Neto Beroli está muito bem, o Júnior Viçosa também foi uma contratação que agradou. Mas agora vamos ver como o Coelho se sai nos próximos jogos, ainda tem o clássico contra o Atlético e também na Série B do Brasileiro. E agora falando do Cruzeiro, o Cruzeiro decepcionou um pouco, viu? Está em terceiro lugar no Campeonato Mineiro, está decepcionando um pouco, até porque só joga na Libertadores na próxima quinta contra o Huracan em Buenos Aires, jogo difícil, mas o Cruzeiro fez boas partidas até no início contra equipes do interior, porém nos clássicos, principalmente contra o América, ficou devendo.
Contra o Atlético saiu na frente e sofreu empate. Aliás, isso tem sido uma tônica nos jogos do Cruzeiro, pois esse cenário também aconteceu contra o Boa Esporte e também contra o RT. Mas o Cruzeiro ainda está sentindo a falta de Thiago Neves e tem tudo para melhorar. Vamos ver como o Cruzeiro se sai na estreia da Libertadores. Lembrando que o grupo do Cruzeiro também tem o Emelec e o Deportivo Lara da Venezuela. É isso, tchau! Valeu, Pedro Rocha da Rede Minas, mandando esse material muito legal, falando dos times da capital. Agora vamos falar um pouquinho do Guarani. O Guarani que joga no próximo sábado, às 4 da tarde, aqui no Farião, contra o RT. O apoio do torcedor é muito importante para o Guarani conseguir a primeira vitória e afastar qualquer risco de rebaixamento no Campeonato Mineiro. Vamos ver um pouquinho da semana do Guarani, essa semana de recesso, e como estão os treinamentos lá no Farião. O Guarani se prepara em Divinópolis para encarar a ORT em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. A equipe treinada por Jean Rodrigues após a derrota para o Tupinambás no último domingo por 2-0, realizou nessa semana trabalhos de recuperação físicos e táticos. Para o próximo jogo, que será realizado neste sábado às 4 da tarde no Farião, Jean terá que definir os substitutos de Magalhães e Renato Xavier, suspensos pelo 3º cartão amarelo. A vitória, que ainda não veio, é essencial para o Bugre, que está na vice-lanterna da competição com 5 pontos e briga para escapar do rebaixamento. Os ingressos já estão disponíveis nos postos de venda. Pois é, vamos torcer então para que o Guarani, nesse próximo jogo contra o RT, sábado 4 da tarde aqui no Farião, consiga essa primeira vitória e, claro, nós vamos falar bastante desse jogo no próximo domingo aqui no Conexão Esportes. Mas agora, como eu falei na abertura, tem um convidado muito especial aqui do meu lado, Fabrício, ex-jogador do América, do Atlético Paranaense. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, graças a Deus. Ex-jogador desses dois, mas de vários times também. Esses são os que o pessoal lembra sempre quando a gente fala de você, né? Isso, exatamente. Como é que estão as coisas aqui? Como é que está aqui o filho da terra, né, aqui de Divinópolis? Tá tudo bem, graças a Deus, né? Agora estamos nessa nova carreira, né, que é de agente de atletas. Isso. Parei de jogar já faz mais ou menos uns 5 anos. E comecei nessa carreira, né, e a gente tem muito contato, muito relacionamento, graças a Deus. Tivemos uma carreira também limpa e está correndo tudo bem, né, graças a Deus. Isso é bom, né, realmente. É claro que, assim, muita gente lembra do Fabrício ainda no América, mas muitos jovens talvez não se recordem ou não saibam, né, a respeito tanto desse início seu aqui no Coelho de Belo Horizonte. Como é que foi você chegar até na base do América e depois do time principal? Pois é, então, meu pai, ele foi jogador de futebol, né, jogou aqui no Guarani de Divinópolis, meu irmão também teve a oportunidade. Seu pai é o? Jeremias. Jeremias, o pessoal sempre fala. Isso. Jeremias nas rádios, Nosso Garcia Júnior, sempre lembra, né? Isso, teve uma época boa aí, um time muito bom, né, que marcou história. Meu irmão também, ele é mais velho do que eu, também jogava, e aí eu segui o passo dos dois. Com 13 anos eu tive a oportunidade de receber o convite do América na época, também tive o convite do Cruzeiro, mas meu pai achou melhor naquele momento fazer a opção pelo América. E com 13 anos eu me mudei para Belo Horizonte. Com 18 anos eu me profissionalizei, subi pro profissional. Lógico que a gente passa algumas dificuldades, né? Até me emociona um pouco porque aquela tragédia que aconteceu com o pessoal do Flamengo, né? No Ninho do Urubu. Eu vivenciei mais ou menos aquilo ali, né? Então volta na memória tudo aquilo que eu passei. Na época o América ainda não tinha o Lana Drummond ainda como CT ainda ou ainda era? Não, já tinha, mas era uma situação bem mais... Não era tão bacana como é hoje, né? E hoje os alojamentos, né, as concentrações melhoraram muito. Aquilo, eu acho que aconteceu no Ninho do Urubu, realmente foi uma tragédia. Hoje os meninos têm, bem dizer, tudo, né? Tem uma qualidade de vida muito boa. Antigamente as coisas eram mais difíceis. E aí com 18 anos me profissionalizei, subi profissional, tive a oportunidade de ser campeão da Copa Sul Minas pelo América, campeão mineiro. Logo em 2002 fui vendido para o Atlético Paranaense, lá fui campeão paranaense por 2 vezes, vice-campeão brasileiro, fui emprestado para o Brasiliense, lá eu fui campeão brasileiro da Série B em 2004. Retornei para o Atlético em 2005, onde fomos à final da Libertadores, né? Infelizmente não conseguimos levar aquele título, mas foi uma campanha muito bonita. E em 2006 eu fui vendido para o Catar.
Nós vamos chegar lá no Catar já, porque o Catar é realmente sede da próxima Copa do Mundo e o Fabrício conhece um pouquinho de lá. Mas voltando à questão da base e fazendo uma alusão até o que muita gente fala hoje em dia, né? O Guarani poderia usar mais jogadores da base, até nessa campanha, agora mesmo que nós estamos vivendo o Campeonato Mineiro desse ano. Por que você acha que você não conseguiu jogar aqui em Divinópolis e você saiu para Belo Horizonte? Claro, pela sua qualidade técnica também, mas você poderia ter tido uma carreira aqui no Guarani, jogado algum tempo? Era uma coisa que você não pensava ou você acha que tem alguma dificuldade a mais? Hoje tem um pouco mais de dificuldade, né? Até as condições financeiras do clube, hoje eu creio que é uma condição um pouco mais difícil, né? De ter um alojamento, trazer jogadores de fora, querendo ou não, é um custo um pouco alto. E naquela época não tinha, assim... Hoje ainda você se joga muito contra o Atlético, contra o Cruzeiro, contra o América. Muitas competições de base. Muitas, né? Competições e todas passando na televisão. Hoje a facilidade ela ficou bem maior do que antes. Hoje tem os empresários, né, os olheiros que levam no clube. E aquilo eu vi como uma oportunidade da minha vida, porque não era tão fácil, né? Então eu procurei agarrar, abraçar e, graças a Deus, eu consegui obter um sucesso lá no América. Você ficou quantos anos no total no América? No América eu fiquei dos 13 aos 21. 8 anos, né? E Isso. você citou aí os 2 títulos mais representativos da sua passagem lá no América, né? A Copa Sul-Minas, em 2000 contra o Cruzeiro. Isso. E em 2001 o título mineiro contra o Atlético. Contra o Atlético. O Atlético, esse 2001, o técnico era o Lula Pereira. Lula Pereira. E o da Sul-Minas, quem que era o técnico? Flávio Lopes. Era o Flávio Lopes, que até também passou aqui pelo Guarani. Isso. Quais as principais, assim, quais as principais lembranças que você tem nesses 2 títulos? Ou alguma curiosidade nessas 2 campanhas que você poderia citar? Então, nesse Campeonato Mineiro 2001 foi assim um ano muito marcante para nós, porque nós estávamos brigando para não cair, e aí chegou o Lula Pereira, ele colocou os meninos tudo para jogar. No nosso time, se eu não me engano, tinha 2 atletas só que não era formado no América, se eu não me engano era o Fabiano, goleiro, e mais um. O Milagres ainda estava? O Milagres estava em 2000. Ah, estava na Sul-Minas. Na Sul-Minas. E aí o time encaixou, foi indo até que conseguimos o título. Então, isso aí marcou bastante, porque era praticamente 95% de jogadores da base. Lembrando que o Campeonato Mineiro, até acho que 2001 mesmo, né? E os campeonatos estaduais como um todo, eram muito mais longos do que são hoje. Né? Isso. Tinha turno, retorno, então havia também essa possibilidade do América poder se recuperar, e vocês fizeram um grande trabalho, né? Na final ganhando o Atlético. Isso. Primeiro jogo ficou 4-1, no segundo jogo 3-1 para o Atlético. Eu lembro que o Atlético começou em cima, né? Guilherme, né? Fazendo Guilherme, Marques, Gilberto Silva, Lincoln, era um time muito bom, o time do Atlético. O Gilberto Silva, que era do América, né? E há pouco tempo antes tinha sido transferido, né? Isso, Você exatamente. chegou a jogar junto com ele? Cheguei. Né? Qualidade imensa, né? Tá louco, o Gilberto é um cara sensacional, merece tudo que conquistou. Daqui da região também, de Lagoa da Prata, né? O grande Gilberto Silva, campeão mundial em 2002. E da Sul-Minas, o que você lembra, assim, alguma história curiosa, que é um campeonato mais curto, né? Mas o que você lembra ganhando do Cruzeiro na final? Então, para mim foi muito bacana, porque foi a minha afirmação. Eu tinha subido com 18 anos, mas aí joguei pouco, com 19 eu já fomos à final do Campeonato Mineiro contra o Atlético, eu jogando, perdemos o título, e 2000... 99. Né? 99, desculpa. E 2000 foi o ano que, bem dizer, foi o ano da minha afirmação. Naquele campeonato eu tive a possibilidade de fazer 4 gols, jogamos quando lateral, né? Sim. Na verdade, minha posição sempre foi meia, mas nesse campeonato eu joguei como ala. O Flávio Lopes armou um esquema lá que eu jogava solto, jogava entrando pelo meio, era bem dizer um peladeiro. Um peladeiro obediente. E aí, marcava, mas também tinha liberdade. Tinha liberdade de jogar. E acabou que deu certo, e o que me marcou bastante foi isso, né? Ter feito esses 4 gols e ter sido um dos artilheiros da equipe. Copa Sul-Minas, que, né, campeonato regional, que infelizmente hoje não existe mais, né? Pelo menos por enquanto, tentou voltar, né, com aquela primeira liga e tal, mas infelizmente não deu certo. E por que você saiu do América para ir até o Atlético Paranaense? Então, até isso aí, na Copa Sul-Minas, nós enfrentamos o Atlético por 2 vezes. E eu lembro que as 2 vezes que nós enfrentamos o Atlético, eu fiz 2 gols, fui muito bem naquele campeonato.
Em 2001, no Campeonato Brasileiro também, nós jogamos contra o Atlético lá, também fiz gol lá. Sim. E aí eu acho que o pessoal já devia estar me monitorando, né, tá vendo. E aí houve o contato entre as diretorias. Naquele ano mesmo o Cruzeiro veio atrás de mim, mas queria que eu saísse de uma forma que no meu modo de ver não era uma forma positiva, né, para a minha carreira. Eles nos procurou eu, o Rui, para colocar o América na justiça, e o Rui tomou a liberdade, né, de colocar, não culpo ele, foi uma escolha dele. E eu achei que, pela história que eu tinha no clube, né, por tudo que eu tinha passado, eu achei que não seria uma falta de gratidão, né, e continuei no América, e aí veio o Atlético com a proposta, e graças a Deus foi tudo bem, saí pelas portas da frente, tanto é que em 2011 eu até retornei. Você voltou já depois de jogar fora do Brasil, isso, né? No Atlético você ficou 4 anos, né? Fiquei 4 anos e meio. 4 anos e meio lá. E a estrutura do Atlético Paranaense, nós aqui de fora, né, fora lá do Paraná, nós vemos que houve uma melhoria muito grande com o passar dos anos. Você pôde atestar isso, né? Que era um clube que talvez não tivesse toda a força que tem hoje e foi subindo muito de rendimento, muito da sua época também. Isso. Eu vivi um pouco dessa mudança, né? Lá tem um presidente que chama Mário Celso Petralha, que é um cara, assim, visionário. O pessoal chama ele de louco, mafioso, mas ele é um cara que pensa no clube. E ele é um cara, assim, que está 10 anos na frente dos outros presidentes, eu acho. E eu tive lá com ele ano passado e ele falou que o que ele tinha que fazer em termos de estrutura, ele fez. Sim. Que agora, a partir de agora, desse ano, do ano que vem, ele vai começar a investir no time. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma que o melhor centro de treinamento, a melhor estrutura do Brasil é do Atlético Paranaense. Tanto é que tem um CT que é modelo, né? Posso falar mundial, e um estádio também, né? Certo. Estádio de Copa do Mundo. Estádio de Copa do Mundo. Então, eu creio que daqui uns 2, 3 anos o Atlético vai estar brigando lá em cima sempre. Já é campeão da Sul-Americana, é o CT do Caju, né? CT do Caju. Que é o CT realmente de um altíssimo nível do Atlético Paranaense. Você teve uma pequena passagem no Brasiliense, né? Mas você voltou para o Atlético Paranaense para jogar Libertadores, né? Que o Atlético acabou perdendo na final pelo São Paulo. Claro que você teve aquele lance do pênalti, realmente. O que você lembra daquela campanha, né? Porque o Atlético talvez não fosse tão cotado para chegar até a final como até chegou, né? Como é que foi essa transição até chegar na decisão? Então, minha história no Atlético é uma história assim de superação. Acho que pouca gente sabe disso. Em 2004 eu jogava pouco no Atlético, estava tendo poucas oportunidades, e aquele ano ali a torcida, a imprensa pegava muito no meu pé. Mas pegava de uma forma assim... As cornetagens eram fora do normal. Eu imagino. Fora do normal, que cheguei até um pouco de depressão, tive que procurar ajuda fora, e aí surgiu a oportunidade do Grêmio, e surgiu essa oportunidade do Brasiliense, que eu via que queria muito que eu fosse. O treinador na época era o Mauro Fernandes. Está na Caldense agora. Está na Caldense, está, né? Fazendo um bom trabalho, né? Chegou, parece que ganhou 2. Exato. E aí eu fiz essa escolha, eu falei, não, eu quero um pouco mais de tranquilidade, né? O Grêmio estava numa fase também difícil, brigando lá embaixo, e aí o Brasiliense estava brigando lá em cima nas cabeças, eu queria um pouco mais de tranquilidade. E aí eu fui para o Brasiliense e, graças a Deus, fomos campeões, né, da Série B, fiz um ótimo campeonato. E aí retornei para o Atlético em 2005, voltei com mais confiança, né, e o pessoal parece que esqueceu um pouco de mim, precisava dar um tempo. 6 meses de descanso das cornetas, isso foi bom, né? E aí esqueceram um pouco, e aí eu comecei a jogar com mais tranquilidade. Naquele ano eu fui o melhor meia do Campeonato Paranaense. Campeão. Campeões. E aí começou a Libertadores, o time mal, o time não estava engrenando. Nós classificamos, assim bem dizer, na sorte. Um time precisava ganhar fora, e eles ganharam, e aí nós classificamos. E aí nós juntamos, unimos e começamos a fazer o dever de casa, né? Todos os jogos dentro da arena a gente ganhava e ia para fora já tinha um esquema, o Antônio Lopes que era o treinador. Sim. E aí fomos para a final, poucos acreditados, né?
pouca gente acreditava que a gente conseguiria. E aí pintou aquele negócio do jogo no Beira-Rio. Exatamente. Não pôde ser lá na Arena da Baixada devido ao regulamento, né? Precisava ter um número de torcedores e o estádio não comportava. E aí jogamos lá no Beira-Rio. O pessoal ficou extremamente chateado por causa disso. É a mesma coisa do Atlético Mineiro e jogar em São Paulo uma final, um Cruzeiro, é fora do comum, isso aí não existe. E aí conseguiram, empatamos o jogo fora, e aí fomos para o Morumbi lotado, foi aí que nós estávamos perdendo de 1-0, teve a penalidade, bati na trave, e aí o São Paulo conseguiu a vitória, se eu não me engano, de 4. Isso. Mas você sempre bateu pênalti, você sempre teve aquela mesma postura para bater, né? E são coisas que realmente grandes jogadores, assim como você, já perderam também, né? Então são coisas que... Não é uma coisa que fica te martelando na cabeça, ou é uma coisa que você lembra. Lembra. Querendo ou não, lembra, né? Querendo ou não, lembra. Mas aquilo lá foi um fato, assim, que... na verdade, quem eram os batedores de pênalti era o Fernandinho, né? Que hoje é do Manchester City, e o Alan Bahia. E nesses jogos da final, o Antônio Lopes colocou os dois no banco. Sim. E aí ficou eu, o Aloysio e o Lima. E aí o Antônio... Lima que jogou no Cruzeiro também, né? O centroavante. Isso, ele. Também passou por aqui. E aí o Antônio Lopes falou, aquele que estiver bem no momento lá, tiver para bater, bate. E no momento eu estava bem, assim, nunca tinha errado um pênalti na minha carreira. E aí eu peguei a bola, assumi a responsabilidade, até porque era um dos principais batedores, né? Depois do Alan e do Fernandinho, eu era o terceiro. E aí eu, infelizmente, bati na trave, acontece, mas foi um ano muito bom, um ano que também eu fui eleito o melhor meia, né, do campeonato. A Conmebol fez uma seleção e eu entrei pelo Atlético, né, o único jogador titular do Atlético. Tive a oportunidade de fazer 2 gols na competição também. Então foi um ano muito bom que me projetou para o mundo, né? Tanto é que depois eu tive proposta de outros clubes, né, do exterior. E aí eu tive a lesão no joelho, que eu fiquei 6 meses parado e aí deu uma abafada nessas propostas que eu tinha recebido. A lesão, você acha que realmente mudou um pouco o seu jeito de jogar e te prejudicou a ponto de você não ter ido jogar em outros centros, talvez da Europa? Com certeza. Tanto é que acabou a Libertadores, passou mais ou menos foi no jogo até contra o São Paulo, né? Esse jogo era estava sendo muito badalado lá em Curitiba, porque ia ser o jogo que ia ser na Arena da Baixada. E tinha passado 1 mês e meio, mais ou menos, após a final da Libertadores. E aí todo mundo esperando por esse jogo, e todo mundo ansioso. Jogo do brasileiro já. Do brasileiro, isso, do brasileiro. E aí a Arena lotada, esse jogo, se eu não me engano, nós ganhamos de 4-0 ou 4-1. E aí no primeiro tempo eu sofri a lesão. E nessa época eu já tinha propostas do Espanhol da Espanha e de um time da Alemanha que chamava Borussia Mönchengladbach. E aí quando eu machuquei, até o presidente desceu no vestiário, aí teve uma confusão lá com o pessoal do São Paulo. Foi uma entrada de um jogador de São Paulo. De um jogador de São Paulo. Uma contusão sozinho. Isso. E aí teve uma confusão lá e até correu o risco do presidente ser punido. Mas devido a isso, né? Porque eu já estava bem encaminhado para esses 2 clubes. E aí a lesão veio, tive que ficar parado. E aí depois de 2 meses que eu voltei, o pessoal do Catar veio. Você foi para lá em 2006. 2006. Mas aí nós vamos falar no próximo bloco então, porque aí a gente vai falar um pouquinho do Catar, também você jogou na Coreia do Sul também, falar algumas histórias interessantes também do futebol, aquelas histórias curiosas, sua atuação também agora como empresário. Mas agora nós vamos mostrar aqui uma reportagem feita pelo nosso colega Aleph Rondinelli, que falou com a Maria Vitória. Maria Vitória é jogadora também, jogadora de futebol de salão. Ela jogava aqui na região e agora vai jogar no Paraná. E o Aleph bateu um papo com ela. Vamos ouvir. Olá para vocês que estão acompanhando o programa Conexão Esporte, programa de férias. Férias, assim, para os jogadores ainda. Não começou a temporada 2019, vai começar agora a partir do dia 19 dos estaduais. E a gente aproveitou para bater um papo com algumas pessoas que jogam no futebol profissional e fazem parte da história aqui na região centro-oeste, também nas regiões vizinhas de Divinópolis. Vou conversar com a Maria Vitória, ela que é jogadora profissional de futsal
joga atualmente na equipe do São Bernardo do Campo, e vai contar pra gente um pouco do seu início. Maria Vitória, muito obrigado pela sua presença. Conta pra gente como começou a sua carreira, até mesmo os primeiros meses seu no futsal. Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre muito gratificante vir pra cá e ter essa oportunidade de falar um pouquinho do que eu vivo e do que eu vivi. Comecei primeiro aqui em Oliveira, jogando nos jogos escolares com o Evaldo. E depois de um tempo, quando você faz 17 anos, você já não pode mais participar dos jogos escolares. Foi aí que eu comecei a meio que querer outros rumos, né? Buscar horizontes mais altos. Então, eu comecei a jogar primeiro em Governador Valadares, aí depois eu fui para a divisa do Paraná e hoje eu jogo em São Paulo, em São Bernardo. E conta pra gente esse começo aqui em Oliveira, até mesmo quem foi a pessoa que te alavancou você para futsal? Bom, com certeza eu acho que o Evaldo que fez eu sonhar, né? Que eu nunca me imaginava no futsal do jeito que eu tô hoje. E o Evaldo sempre me falou, dá pra você conseguir estudo jogando bola. Você tem qualidade pra isso. Se você quiser realmente, você pode, é só você levar a sério. E ele foi o incentivador do começo e até hoje, né? Ele sempre manda um apoio, uma palavra de apoio, sempre torce muito por mim. Conta pra gente essas passagens, você que já rapidamente passou aqui em Minas no futsal, em uma equipe, e depois você foi pro Paraná, também ficou rápido, e depois sua carreira mudou de tal forma você indo para São Paulo. Conta pra gente rapidamente esses 3 pontos. Então, eu comecei em Valadares, aprendi muito, apesar do pouco tempo que eu fiquei lá. Depois eu fui pra divisa ali do Paraná, disputando jogos regionais e jogos abertos, que lá é o forte do interior. E depois disso o time infelizmente acabou e eu meio que fiquei sem clube. Eu recebi uma proposta de Américo Brasiliense, que é interior também de São Paulo, e joguei a Copa Rio Clarense. De lá teve um interesse da equipe de Pinhal, que disputava o Paulista, que é interior também, mas disputava o Paulista e tinha mais visibilidade, né, no futsal. Aí eu acabei indo pra lá e fiquei apenas 6 meses. Comecei a jogar o Paulista lá e eu vi o interesse de Santo André, 1º de Maio Santo André. Aí logo eu fui pra lá, que era mais próximo da minha família, onde me deram bolsa de estudos. A gente foi campeão dos Jogos Abertos também, jogamos os regionais. E depois disso, esse ano eu acertei com o São Bernardo, que também ganhamos os Jogos Abertos, ficamos em vice no regionais, em 4º no Paulista. E foi isso, hoje eu jogo em São Bernardo e pretendo continuar. Conta pra gente um pouquinho sua vida em São Bernardo do Campo hoje em dia, porque muitos jogadores de futebol hoje em dia ficam por conta só do futebol, né? Você já é diferente, uma rotina completamente diferente de da maioria dos jogadores, né? Conta pra gente essa rotina sua no futsal. Bom, eu estudo, treino e trabalho. Eu praticamente vivo assim. Acordo às 5h30 da manhã, vou pra faculdade. Aí quando dá pra tempo de eu almoçar, eu almoço. Corro pro treino. Aí do treino o que tem que fazer, dou meu máximo lá e depois vou trabalhar. Hoje eu sou estagiária numa clínica de fisioterapia. E é isso, minha rotina. Agora, falando do time em si, você teve algum jogo emocionante, ficou marcado pra você, até mesmo que você fez algum gol? Bom, eu acho que, assim, a minha passagem por São Bernardo, eu falo que foi a minha superação. Eu acho que eu nunca tive tantos altos e baixos em um ano só. Eu cheguei em São Bernardo, assim, numa aposta muito grande, uma pressão muito grande de ter saído de Santo André e tá indo pra São Bernardo, sabe? Rivalidade, né, entre as duas equipes, né? Sim, também teve. E no meu primeiro jogo eu machuquei, fiquei sem jogar o final do jogo contra São José. E depois, daí eu meio que... Mano, é muita pressão jogar em São Bernardo, é uma cobrança muito grande, muito intensa. E realmente foi muito difícil pra mim.
Só que depois é aquele negócio de dar a volta por cima, né? Eu tive bons jogos nos jogos abertos, onde a gente foi campeão. Que, nossa, foi lindo. De falar bem a verdade, ali eu vi que eu podia superar tudo. Aí a gente foi campeão, jogamos todos os jogos bem, joguei todos os jogos bem. Foi incrível, foi bacana. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, pretensões para o próximo ano de 2019, que a gente já está atualmente, você ainda tem um contrato com a equipe do São Bernardo, você vai continuar assim, vocês pretendem disputar alguns campeonatos diferentes, até mesmo se profissionalizar, e aquela última palavra, quem que é o seu maior ídolo no futsal? Eu sei que no feminino é um pouco difícil, então o pessoal de casa queria saber. Então, claro, eu quero muito ficar em São Bernardo. Não tenho certeza de quais competições. Normalmente a gente disputa regionais, jogos abertos e o Paulista. E o Metropolitano, que vem antes do Paulista. Acho que por meio só essas 4. No futsal, eu me inspiro muito. Eu gosto muito de ver o Rodrigo jogando. Pra mim, ele é muito sério no que ele faz ali. É o prato de comida dele, literalmente. O Rodrigo joga onde? Só pro pessoal de casa saber, pra quem não acompanha futsal. Rodrigo joga no Sorocaba. A gente vê ele jogando. E no feminino é difícil, mas eu tenho também. Acho que a Diana hoje, pra mim, é diferenciada. Eu vendo ela jogar, vendo os jogos do Leoas da Serra, ela pra mim não compara assim com as outras jogadoras hoje em dia. Bacana, então 2019 seu, equipe de São Bernardo, vários campeonatos disputados. Mostra pra gente a camisa, até mesmo o pessoal de casa saber. Eu só trouxe essa, né? Só trouxe essa. Essa daqui é a camisa de São Bernardo de passeio desse ano de 2018. 2019 a gente vai ter outra. Vou até te mandar uma. Bacana, a gente fala, um prazer. Colocar no nosso mural. Tô devendo umas camisas aqui pra galera. Aí eu vou ver se esse ano eu consigo mandar pra cá. Te agradeço, Maria Vitória, por receber a gente aqui na sua casa a gente tá conversando, esse papo descontraído, até mesmo conta um pouquinho da sua história e da sua carreira no futsal. Que isso, eu que agradeço, fico feliz demais de poder ter essa oportunidade sempre que eu puder atender, que você tiver tempo, eu fico muito grata de fazer parte disso, muito feliz, de verdade, eu que agradeço esse reconhecimento todo que vocês têm. Se fizer gol, manda pra gente que a gente vai mostrar lá também no nosso programa. Muito obrigado a vocês que acompanham essa entrevista muito bacana com a jogadora de futsal Maria Vitória. Beleza, boa reportagem do Aleph aí falando da Maria Vitória. Muito legal, né, ver as mulheres jogando agora futebol de salão, futebol de campo também, né? Tá crescendo muito, né? Graças a Deus, parece que a CBF chegou num acordo com os clubes aí e a gente tá vendo o futebol feminino crescendo. Isso é bacana. Com certeza, muito importante, muito legal ver as mulheres também jogando futebol, tanto no campo, tanto na quadra também. Isso. Mas agora nós vamos pro intervalo, Fabrício. Daqui a pouco você volta comigo aqui pra gente falar mais um pouquinho da sua carreira e também de suas atividades. E agora, vamos pro intervalo e já voltamos com mais Conexão Esportes. O encontro com os amigos tem lugar certo. Mega Arena Lila. Por aqui você pratica futebol, futevôlei, tênis, peteca e outras modalidades. Tudo com horários agendados. Mega Arena Lila, Rua Goiás 2850, Ipiranga. Telefone 99992-3843. Mica Churros, o churros mais famoso da cidade, agora com loja física. Além do trailer na Praça do Santuário, todos os dias. São mais de 10 opções de churros, tradicionais e gourmet. Chame os amigos e visite a nossa loja, com um espaço amplo para melhor atendê-lo. Experimente também o nosso sorvete, na Rua Pernambuco, 973, no centro. Faça sua encomenda pelo número 9874-5995. Mica Churros.
E estamos de volta com o último bloco do nosso Conexão Esportes especial do domingo de Carnaval. Daqui a pouquinho eu volto a falar aqui com o Fabrício, ex-jogador do América, do Atlético Paranaense, divinopolitano, né? Está conversando comigo aqui. Já já ele volta para a gente falar um pouquinho mais. Mas agora vamos com um quadro já tradicional do nosso Conexão Esportes, o Conexão Combate, com a professora Luma Menezes, sempre com matérias muito interessantes sobre o mundo das artes marciais. Vamos ver aí. Sejam bem-vindos mais uma vez ao quadro Conexão Combate. Todo domingo aqui no programa Conexão Esportes trazemos novidades do mundo das artes marciais, não somente em Divinópolis, mas também em todo o mundo. E neste domingo especial de Carnaval, vamos trazer aqui uma cobertura que o quadro fez em uma seletiva para o Campeonato Brasileiro de Karatê lá em Belo Horizonte neste último domingo, né, Luma? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal ligado no Conexão Combate. Tivemos esse final de semana passado a seletiva do brasileiro e o meu atleta, né, meu aluno, o Heitor, participou da seletiva na categoria de kata, né, que é movimentos, né, com defesa e contragolpe. E ele conseguiu a vaga, né, da seletiva para encaminhar para Brasília, porque tem as zonais, né, dos brasileiros. E a próxima etapa agora é em Brasília. Exatamente. A Luma gravou um vídeo diretamente lá de Belo Horizonte do campeonato e a gente vai ver a partir de agora. Eu estou aqui na seletiva de karatê de brasileiro, valendo vaga para o brasileiro, lá que vai ocorrer em Brasília, agora no final do mês de março. E dá uma olhada aí, o pessoal lutando. O campeonato de karatê é super tranquilo, o pessoal acha que por ser arte marcial é agressivo. Você vê que é super tranquilo, a arquibancada também super tranquila, não tem xingamento, o pessoal respeita bastante, bem tranquilo para criança, de criança a adulto. Tá tendo seletiva a partir de 6 anos, então tá bem tranquilo. E o pessoal que classificar aqui segue para Brasília, a primeira etapa. Então os mineiros daqui seguem para Brasília, vai representar Minas Gerais no brasileiro. Aí está a cobertura que a Luma fez lá em Belo Horizonte, diretamente aí do campeonato da seletiva para o Campeonato Brasileiro de Karatê lá em Belo Horizonte. Luma, me conta um pouquinho mais dessa experiência que teve lá. Você também participou, competiu. Como é que foi essa experiência lá em BH? Não, é sempre bom estar participando da seletiva, até pra gente, sempre tem novidades, sempre tem pessoas novas, né, que entram e participam. A geração agora muito nova, categoria de 6, 7, 8 anos, eles estão assim, vocês têm que estar presentes para ver, porque é uma coisa assim que muda a criança mesmo, assim, o respeito um com o outro, né, tanto o que perde como o que ganha, e dá vontade de cumprimentar todos, né, não sendo seu aluno, mas dá vontade de cumprimentar todos. Porque é um esporte que modifica as pessoas mesmo, a arte marcial. E as pessoas acham que às vezes é agressividade. E não, até a torcida é completamente diferente. Você vê no vídeo que eu mostrei, que eu filmei lá, que o pessoal é torcendo, bate palma, o pessoal esforça muito. E a gente volta a falar daquela dificuldade que tem agora desses atletas seguir para Brasília. Patrocínio, né? Exatamente, que a gente falou no último quadro. É Sim. Uma coisa realmente também que a gente tocou bastante aí nessa última edição do Conexão Combate. Bom, Loma, então, a gente vai acompanhar aí os resultados, as pessoas que irão, os atletas que irão para o Campeonato Brasileiro de Karatê agora. Quando que ele vai ser realizado, Loma? Ele vai ser finalizado no penúltimo final de semana de março, lá em Brasília. E aí, igual eu estava te falando que a dificuldade, né, de patrocínio, aí eu estava vendo até alguns grupos já de Facebook do pessoal que participou dessa seletiva fazendo rifa para estar seguindo para Brasília. Então, assim, às vezes, é complicado mesmo. Tem muitos atletas meus que podiam sair daqui para ir para lá, que poderia ter passado, mas a falta de patrocínio é bem grande. Mas mesmo assim, a gente fica muito feliz com os que conseguiram ir, conseguiram passar e torcendo para Minas Gerais destacar em Brasília. Exatamente. Vamos finalizando aqui essa edição do quadro Conexão Combate, especial de Carnaval. E na próxima semana estaremos de volta com muito mais informações do mundo das artes marciais em Divinópolis e região. Luma, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e participação. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal de casa. Até semana que vem.
você pretende aprender um pouco sobre as técnicas de karatê, tá na hora de marcar uma aula experimental na Academia Bassai Karatê, onde os vencedores se encontram. Aulas Kids, Infanto-Juvenil, Adulto, Terceira Idade e aulas interativas para deficientes. Visite a academia e conheça o espaço, na Rua Mauá, 183, no bairro Esplanada, ou entre em contato pelo telefone 37 999 34 1243. Academia Bassai Karatê, onde os vencedores se encontram. Muito legal, mais um Conexão Combate com a professora Luma Menezes. Muito obrigado mais uma vez. E agora, mais uma entrevista muito legal feita pelo nosso colega, nosso companheiro aqui do Sistema MPA, o Taylor de Freitas. Ele conversou com o Paulinho. Paulinho, que é muito conhecido por organizar eventos de mountain bike, e ele falou, até fez algumas reclamações muito pertinentes a respeito de alguns problemas enfrentados para a organização desses eventos. Vamos ver o papo aí do Taylor com o Paulinho. O Sistema MPA, como de sempre, como de costume, abrindo espaço ao pessoal do esporte, dessa vez numa situação um pouco inusitada, diferente, que até nos deixa com uma certa preocupação. Estamos recebendo aqui hoje Paulo Sérgio Aguiar, conhecido na região centro-oeste, em toda Minas Gerais, promotor de provas relacionadas ao esporte, sobretudo ao mountain bike, por mais de 20 anos, mountain bike, corrida de rua, e nos apresenta aqui uma situação de dificuldade. O Paulo Sérgio, Paulinho, como é conhecido na região, informa que está enfrentando dificuldade junto à Federação Mineira de Ciclismo, que seria o órgão que regulamenta o ciclismo em Minas Gerais, para promoção de provas. Este ano, pela federação, eu até liguei para o Paulo Aquino e falei com ele que era inviável fazer com ele, que eu não ia fazer pela federação e nem liga, que é inviável pelo custo. Você tem o custo estimado? Tenho. Eu, por exemplo, fazia a prova esse ano, precisava de 14.700 só para a federação. Você teria um custo de R$14.700 só com a somente para a federação. E qual que é o serviço que a federação presta, além de, no caso, homologar as provas? Ou você faz, ou você paga, ou senão não faz. O lema é esse. Para mim não é uma federação, é um sindicato. Mas ela oferece funcionários para te ajudar na prova? Oferece, oferece. Eu pago tudo. Eles não gastam um centavo, uma prata com nada. É tudo responsabilidade minha. Tanto é com o atleta, tudo. Não tem responsabilidade de nada. Ano passado teve dois acidentes. Eles nem quiseram saber. Você pode ver que a federação não mandou uma carta para o atleta, nem nada. A responsabilidade é minha. A gente faz seguro. Bem. E sua prova é uma prova considerada profissional ou amadora? Não, uma prova amadora. Amadora. É uma prova amadora. É onde eu acho um absurdo. Em 2005, eu denunciei a federação, na época do Formigão. Foi no Ministério Público em Brasília, no ouvidoria, me denunciei. Eles mandaram uma lei para mim, que até eu te mostrei, que a gente pode fazer o evento sem federação. Mas eles intimidam a gente. Esse ano eu falei que não ia fazer com ele, o recado que ele mandou para mim, sabe o que ele vai fazer? Nós vamos notificar a prefeitura, vamos notificar o bombeiro, vamos notificar a polícia militar. Então a gente ficou como um bandido. Dos pagamentos que você faz, não vem recibos para você? A gente paga o comissário deles, desde quando ele sai da casa dele até na minha prova. É sábado e domingo. Essas são as despesas de transporte, alimentação, é semelhante hotel. à federação, a gente conversando, né, fora do ar, é semelhante à Federação Mineira de Futebol. A gente tem o Guarani aqui em Divinópolis, e para todo mundo que me conhece aqui sabe que eu acompanho o Guarani muito de perto, e é também uma reclamação do Guarani, não uma reclamação, mas assim, uma posição dos clubes, não só do Guarani, essa questão dos custos com as pessoas, com as pessoas que estão, entre aspas, trabalhando para a federação. Os clubes entendem que são muitas pessoas com custo elevado, quer dizer, é semelhante ao que você está me relatando. Ontem eu anterior que eu tinha na federação, até pus em pauta lá, que eu falei que é um absurdo. A gente pagar e não tem um recibo. O recibo que eles dão um papel de pão, assina qualquer papel, ó, você tem que pagar isso aqui. A minha despesa ficou em tanto, a diária dele hoje é 150, então é 2 diárias e meia, só aí é R$365. A diária do negócio. Aí está, o espaço está aberto à Federação Mineira de Ciclismo para que se manifeste, se posicione em relação às ponderações do Paulo Sérgio Aguiar, do Sistema MPA, mais uma vez contribuindo e, claro, torcendo para que isso tenha solução de alguma forma, para que a gente possa cada vez mais levar o esporte e nós aqui do Sistema MPA poder, obviamente, TV Candidez, Rádio Minas, poder divulgar esse esporte para Divinópolis, para toda a região e para toda Minas Gerais. Um abraço. Muito importante a entrevista aí do Paulinho para o nosso Taylor de Freitas, para quem te manda um abraço aí, agradecendo a ajuda mais uma vez aqui no Conexão Esportes. E agora nós estamos de volta aqui com o nosso Fabrício, mais uma vez, para
completar, para continuar esse papo aqui muito legal, falando da carreira dele e também do mundo do futebol. A gente parou nosso papo falando, né, da sua ida para o Catar. Isso, exatamente. Alcor, né? Isso, Alcor. Catar. Como é que pintou essa proposta? Você, em algum momento, ficou em dúvida de ir jogar num país assim tão distante? Como é que foi? Bastante. Fiquei bastante em dúvida, porque era um país novo que eu nunca tinha ouvido falar. E foi até após a Libertadores, um clube maior do Catar me procurou. E aí o Atlético não aceitou essa proposta. Era o time do Al Saad, que jogou o Felipe, jogou o Emerson Sheik. Sim, Felipe ex-Vasco. Ex-Vasco, né? Isso. Flamengo. E aí o pessoal veio atrás de mim naquela época, e aí o pessoal do Atlético não aceitou a proposta, era uma proposta somente de empréstimo. E aí eu machuquei. Depois de 6 meses que eu tinha recuperado, voltado a jogar, aí veio um outro clube do Catar, que era o clube do Alcor, o clube que eu joguei. E aí fizeram uma proposta de compra, e aí o Atlético foi, aceitou, e aí eu acabei indo. Aí busquei algumas informações com algumas pessoas, me falaram que o país era um país bom, um país que estava crescendo, que estava investindo no futebol. Porque, pelo que a gente conhece e vê falar realmente dos países árabes, existem aqueles mais fechados, né, tipo a Arábia Saudita, e os Emirados Árabes e o próprio Catar são um pouquinho mais ocidentalizados, né, mais tranquilos nesse sentido, né? Bem mais aberto, E eu até me surpreendi, porque era como se eu estivesse morando no Brasil. Certo. Podia andar normalmente, de bermuda. Uma das preocupações nossas era como que a gente teria que se vestir, como que teria que andar, se a mulher teria liberdade de dirigir, né? Porque alguns países agora que está abrindo. E a única coisa que é fechada lá que eu posso dizer é em relação à bebida alcoólica. Eu, como não bebo e não bebia na época, então para mim não teria problema nenhum. Não mudou muita coisa, né? Até a gente ouve falar que parece na Copa, né, que vai ser em 2022, você vai poder beber, mas dentro dos bares, ou dos hotéis ou bares, na parte de dentro só. Né? Isso, até liberado assim lá. Dentro dos hotéis, tem as boates, tem as discotecas, lá você pode, né, ingerir bebida alcoólica, mas não na rua, como é aqui no Brasil, né? E uma das dificuldades maiores que os brasileiros viam era isso, mas para mim foi muito tranquilo, minha adaptação, país maravilhoso, aquele que tiver a oportunidade de conhecer, hoje está no mesmo nível de Dubai, né? Lógico que Dubai investiu muito, né, nessa parte do turismo, mas o Catar também está investindo bastante, e eu creio que com essa ida da Copa do Mundo, após a Copa vai ser um país também que muita gente vai querer visitar. Você jogou 3 anos lá, né? Isso. E você falou que sua adaptação foi tranquila, não teve muito aqueles tranquila. 6 meses de conhecer, não, foi sossegado. Muito sossegado. Eu cheguei muito bem, né? Estava bem fisicamente. Lá se treina muito pouco. Mas à noite, né? Só à noite. Por isso que muitos jogadores que voltam de lá têm um pouco de dificuldade de se readaptar aqui no Brasil. Certo. E aí eu vi isso aí. Logo quando eu cheguei já contratei um preparador físico de lá mesmo. E aí eu treinava às vezes 2 períodos, né, para não deixar cair. E o meu primeiro ano foi um ano assim excelente, foi o melhor ano meu no Catar, tanto é que chegaram a falar em mudanças de clube, seleção. Assim, o meu azar e a minha sorte, eu dei um pouco de azar não, né, assim, Deus sabe de todas as coisas. Mas eu fiz um contrato de 3 anos. Sim. Se eu tivesse feito um contrato só de 1 ano, eu teria, como se diz, né, feito contratos melhores lá. Certo. Porque pelo ano que eu fiz, foi um ano muito bom, nosso time foi na final da Copa do Rei, cheguei, o time estava quase em último, nós chegamos na 5ª colocação. Você teria, assim, aproveitado para aumentar, né? Isso. Inflacionado, né? Com o certeza, contrato, com certeza. Pelo ano que você fez. Mas em termos de estrutura, né? Você até estava conversando aqui com a gente antes de começar a gravação, você deve ir lá, brevemente no Catar, né? Fazer uma visita lá, ver até para suas questões de empresário também. Né? Isso. Eu tenho muitos amigos, né, que jogaram comigo na época lá nos clubes, alguns que eu joguei contra. Fala, quem que você lembra, assim? Tem o Nabili, né, que hoje é dirigente de um clube lá no Catar. Tem o presidente do meu clube também, que na época ele pode estar voltando agora novamente para o clube. E de brasileiro? De brasileiro, na época, quando eu estava lá, estava o Felipe, estava o Emerson Sheik, o Rodrigo Grau, que era do meu time. Grêmio, jogou no Grêmio? No Grêmio, isso. O Da Silva também jogou no meu time, que jogou no Cruzeiro. O Neguete, zagueiro do Atlético, jogou no meu time comigo. Uma turma boa. Tinha uma turma boa, o Fumagalli. Sim.
O Aloysio Chulapa chegou depois. Aí depois chegou Juninho Pernambucano, Nenê, Zé Roberto. Realmente. Chegou uma galera. Dá para fazer um time bom lá, só com brasileiros, realmente. Esses chegaram a cogitar, te naturalizar? Chegaram. Após esse primeiro ano, eu creio que o sheik desse time, que logo quando terminou a Libertadores, ele é um cara que ele ama o futebol. E ele acompanha muito o futebol brasileiro. Tanto é que na época ele queria que eu fosse para lá e não deu certo. E aí falaram que ele já me conhecia e teria essa possibilidade. Mas aí acabou não dando certo, naturalizou alguns outros que estavam há mais tempo. Eu precisava, parece que mudou algumas leis também, eu precisava ficar no mínimo 5 anos lá. Realmente. Aí eles naturalizaram alguns agora, né, que ganharam a Copa da Ásia, né? Isso. E vão vir jogar a Copa América aqui, né? Então a estrutura deles, você acha que pode chegar, não, claro, a ser uma superpotência, mas dá uma melhorada boa. Né? Bastante. Tem muito africano, né? Os africanos, eles naturalizam com mais facilidades lá. Eu acho que não precisa... Já sai cedo, né? Também. E não precisa também de um tempo maior, se eu não me engano. Parece que tem um acordo lá que eles podem se naturalizar. A lei também permite. Isso. E depois do Catar, né, a gente poderia até falar várias histórias aqui, mas por questão de tempo a gente tem que dar sempre aquela resumidazinha. Depois do Catar você foi para a Coreia do Sul. Coreia do Sul. Como é que foi esse processo de mudança para lá? Foi bacana também. Aí eu retornei do Catar, tinha até proposta para ficar lá, o pessoal queria que eu ficasse, mas já viu quando você... Até minha esposa fala que eu poderia ter uma história mais bonita lá e... Só que eu já estava no limite, quando falou que não ia renovar meu contrato, é porque eu tive um problema no pubis. E minha última temporada lá foi, bem dizer assim, rastejando. Jogava um jogo, ficava 2 fora, jogava um jogo, e aí acabou não renovando. Aí eu vim para o Brasil, rápido, não quis ficar lá, parecia que minha esposa fala, você deixou muita coisa para trás, não tinha muita coisa na minha casa, eu dei tudo para os outros e vim embora. E aí, chegando aqui no Brasil, pintou algumas possibilidades de alguns clubes, e aí pintou essa possibilidade da Coreia do Sul. Era um time muito bom lá na Coreia. Songnam. Isso. Era um time muito bom, um time que tinha sido campeões várias vezes, que jogou aquele Mota, que jogou no Cruzeiro. Cruzeiro da Tríplice Coroa, né? Isso. O Mota é um jogador muito conhecido lá. E aí eu tive a oportunidade de ir para lá e foi um ano maravilhoso também, o ano de 2010 para mim. Foi um ano que nós fomos à final da Copa da Coreia, final do Campeonato Coreano e fomos campeão da Copa da Ásia, que dá a vaga no Mundial de Clubes. Vocês jogaram o Mundial de 2010. Certo. E aí meu contrato venceu, eu não pude jogar um Mundial. Ah, sim. Aí. Mas você... 2011. O Santos teve, né, com o Barcelona. Isso, 2011. Sim. Mas aí não teve a possibilidade de você ficar... E aí o que acontece? Tinha um cara que investia no clube que ele chamava Reverendo Moon. Ah, sim. Chegou a investir aqui. Chegou no Atlético Sorocaba, se eu não me engano. Ele é um cara multimilionário, um dos caras mais ricos da Coreia. E ele ficou doente. E aí os filhos falaram que o pai não ia investir mais no clube, agora no futebol. E aí o presidente me chamou, na época eu estava muito bem, ele falou, Fabrício, o intérprete estava do meu lado, né? Lá eles não falam muito inglês. E aí o intérprete traduzindo falou, Fabrício, você é um jogador que eu quero que fique, mas hoje eu não tenho condições de ficar com você devido à crise financeira que o clube atravessa. Questão de doença do investidor, do né? investidor. E aí ele tirou todos os investimentos do futebol. Certo. E depois o time até chegou para cair segunda divisão e agora está se reerguendo novamente. Felizmente, né? Mas realmente, às vezes, esses imprevistos acontecem. Né? Mas se tivesse que escolher entre o Catar e a Coreia do Sul para você voltar, ou para você até morar, ou jogar novamente, qual que você escolheria? O Catar, sem dúvida. Catar. Catar é um país maravilhoso, tem qualidade de vida, um país muito seguro. Sim. Tem mar, tem praia, assemelha muito com o clima brasileiro, apesar do forte calor que é lá, né? Claro. Mas lembra, né? Tem essa lembrança, realmente. Aí depois você voltou a jogar aqui no Brasil, né? Passou pelo Guarani, pelo Sport, isso. Pelo próprio América, como você já disse.
Mas quando você parou de jogar, você tinha aquela sensação de dever cumprido? Então, eu fiz o que eu podia fazer, ou você ainda parou ainda com vontade de jogar pelas questões físicas? Como é que você se sentiu quando você encerrou a carreira? Então, foi até interessante, porque chega um momento que você começa a descer o nível, né, do futebol. E eu sempre fui aquele cara que eu falava assim comigo, com minha família, que quando eu visse que não dava, que eu não estava rendendo, eu queria parar. Não queria passar vergonha não, igual você vê alguns jogadores aí que ficam insistindo, às vezes estão passando vergonha e às vezes não percebe. E aí eu comecei a descer de nível de clubes, né? Fui para o Rio Verde, aí depois do Rio Verde eu fui para Paracatu. Rio Verde, Goiás? Goiás. Né? E Paracatu, que é Minas, mas disputa Brasília. Campeonato Brasiliense. Aí nós fomos até para um projeto lá da prefeitura, na época foi eu, o Luizinho, né, daqui da cidade também. Grande Luizinho. E aí fomos, né, para esse ano, né, para esse projeto, a prefeitura que estava ajudando. Foi um ano muito bom também, né, foi o primeiro ano do time lá em Paracatu. E aí fiquei esse ano, aí joguei o estadual, já fiquei o resto do ano parado, não apareceu nada. Certo. Devido à idade e também até o nível mesmo, igual eu te falei, né, questões físicas. Aí no outro ano eu voltei para lá novamente, e aí joguei novamente. No estadual? No estadual. E aí depois do estadual não apareceu nada de interessante também, até aparecia, mas lá eu já tive um pouco de dificuldade, questão financeira, que o pessoal promete e não cumpre, né? Esse é um problema. A gente vê jogador de 20 anos ainda cobrando, né? 20 anos atrás cobrando Isso. dívidas. E aí não recebi o que eu tinha, que foi combinado. E aí pintou algumas coisas para mim e eu achei que não era viável. Minha família já estava ficando aqui, já estava longe deles. E aí eu decidi parar. Certo. Decidi parar, até recebi um convite do Guarani. Certo. Treinei lá por alguns dias, mas aí o corpo, a mente já não aguentava mais. Você não sentiu aquela firmeza, então, física também para... Foi até o ano que o Guarani caiu. 2016? 2016. O treinador era o Ricardo Leão. Certo. Aí treinei lá uns 15 dias e aí eu já vi que não ia dar certo. Até comentei com o Gilson que o trabalho... Eu achava que não era um trabalho assim legal. E infelizmente foi o ano que o Guarani caiu. E aí eu cheguei nele e falei com o Gilson: Gilson, acho que eu já estou velho, já não estou com paciência para algumas coisas. O Gilson é um grande amigo nosso, né? E aí não joguei, mas eu queria ter terminado minha carreira aqui. Certo. Infelizmente não tive esse prazer. Você olhando assim, até como você falou, alguns jogadores que meio que se arrastam, até pelo menos você teve essa visão, assim, para que eu vou, né, continuar se eu não estou me sentindo bem, isso, né, fisicamente e mentalmente. Mentalmente, né? Você foi honesto, né, isso, ao dizer isso. E agora você está nessa nova carreira de empresário, né, empresário de jogadores diretamente, ou você trabalha em grupo, em conjunto com outros empresários, alguma empresa específica? Sim, eu tenho a minha empresa, né, credenciada pela CBF. E eu comecei mais ou menos que eu entrei de cabeça nisso aí faz uns 2 anos. Certo. Na verdade, eu sempre ajudei muito jogador devido a relacionamento com treinadores, empresários, porque muitos tentaram ser meu empresário na época, então acaba que você tem relacionamento com essas pessoas. Conhece um, conhece o outro. Né? Diretores de clube, treinador, então a gente está no meio, né? Então, aí sempre indicavam um ali, outro aqui, mas sem querer ganhar nada, somente para ajudar mesmo. Pela amizade, e aí eu vi que isso aí poderia ser algo que poderia virar uma profissão. E aí eu procurei estudar algumas coisas, né, fiz alguns cursos, e entrei de cabeça mais ou menos faz uns 2 anos, e as coisas estão caminhando. E você acha que, para a gente já chegando no final do programa, que é uma profissão que tem muito preconceito, tem muita gente acha que o empresário às vezes quer só levar vantagem, isso muita gente realmente vê com uma certa desconfiança. Como é que você lida com isso trabalhando diretamente na área? Então, pelo fato de eu ter sido jogador, eu tenho uma visão diferente, né, de outros empresários que entram somente visando lucros. Eu acho que isso é um diferencial assim, da minha empresa, porque eu posso passar experiências que eu já vivi
até com outros empresários, né? E eu procuro não cometer os erros que os outros empresários cometeram comigo. E você viu bastante. Vi bastante. E aconteceu comigo algumas ocasiões, né, alguns erros de empresários hoje que são bem-sucedidos. E é algo que eu procuro, assim, separar, né? Esse erro eu não quero fazer, isso eu quero fazer. Conselhos, né, para jogadores, a gente dá muito. E essa é a minha maneira de trabalhar, né? Ser honesto, muita transparência. Eu acho que o principal é a confiança. Se você ganhou a confiança do jogador, ele vê que você está trabalhando, realmente, você não precisa nem de papel, né? Hoje é muito difícil isso, e isso aí eu procuro passar para todos os atletas que eu trabalho. Com certeza. A gente vai tendo que encerrar o programa agora, que se pudesse a gente até faria um programa inteiro, realmente só com as histórias do Fabrício, que a gente até, antes de começar o programa, tinha as histórias. Amigo aqui, né? Depois de parar de jogar, que você ficou conhecendo, mas o Amaral, né? Ex-jogador do Palmeiras, do Vasco, que a gente estava falando também aqui, antes das peladas de fim de ano, né? Que tem muitos, o Amaral é impressionante, ele não perde uma. Ele está em todas. Está em todas, e queria até vir aqui em Divinópolis jogar uma, né? Queria. Ligou, né? Isso. O Amaral, eu tive um contato com ele quando ele foi jogar no Poços, e a gente tinha uma parceria com o pessoal lá. E na época foi ele, o Finazzi, e a gente ajudava lá. E aí a gente acabou ficando amigo. E aí, fim do ano passado, ele ligou perguntando se ia ter uma pelada aqui. Eu falei, não, Amaral, não é aqui não. Onde que era? Não, aí sempre ele tá nas peladas, né? Eu acho que ele deve ter confundido. Né? Mas vamos pedir um favor aqui pro Fabrício. Pede para ele mandar um vídeo pro programa Vou aqui. pedir. Mandar um abraço pro Conexão Esportes. Manda via o nosso Aleph Rondinelli, nossa voz do além. Beleza. Você manda para ele aí. Vou pedir para duas figuraças que eu tive a oportunidade de conhecer, que é o Amaral e o Aloysio Chulapa. Aloysio Chulapa, grande figura. O Aloysio se deu bem lá no Catar? Foi muito bem. Mesmo não podendo tomar, né, alguma coisinha. Não, mas lá ele dava um jeitinho. Dava um jeitinho. Dava um jeitinho. Então tá certo. Então vamos cobrar então. Beleza, manda fechado. Essas figuras darem um alô para nós aqui do Conexão Esporte. Você também, sempre que possível, mandar um alô para nós aí, que você agora já é de casa. Beleza. Muito obrigado, Fabrício. Lembrar também que agora nós abrimos uma escolinha do Atlético Paranaense aqui em Divinópolis. Sim, o Aleph tinha falado também. Fala rapidinho então pra gente finalizar. A escolinha do Atlético agora é lá na Mega Arena Lila. Nós estamos trabalhando com atletas de 6 a 14 anos, e o projeto é um projeto muito bacana, né, que é o desenvolvimento do atleta. Primeiro trabalhar esse lado da questão do ser humano e depois o lado profissional. Então é um projeto bacana que o pessoal do Atlético está monitorando. No meio do ano vai ter competições também entre as escolas. Então aqui, se tiver a oportunidade, lá na Mega Arena Lila. Mega Arena Lila, que já é parceira aqui do programa, e mais perto das competições, você volta para falar um pouquinho delas para nós. Beleza. Vem aqui como convidado, aí você vem no programa ao vivo, que na semana que vem volta com a Tainara Faria, com toda a turma aí participando, falando muito do Guarani, do Campeonato Mineiro, dos outros estaduais e todos os esportes também. Semana que vem, então, não perca às 8 da noite, programa ao vivo. E você que quer ver esse programa novamente, essa gravação aqui com o Fabrício e as outras matérias, amanhã tem a reprise às 3h30 da tarde, segunda-feira, ou então você pode entrar no nosso canal do YouTube, onde tem todos os programas lá. Você quer ver um programa mais antigo, quer ver esse programa novamente, só entrar lá no YouTube, procurar Programa Conexão Esportes, e aí você vai poder ver todas as nossas atrações. Valeu demais, Fabrício. Valeu, tamo junto, muito obrigado. Venha novamente, é de casa, e manda os vídeos aí do Amaral e do Luiz. Aí, vou mandar, pode. E você também manda o seu também, sempre que possível. Valeu demais. Um abraço a todos e até semana que vem, o programa voltando ao vivo às 8 da noite. Um abraço. Valeu.